Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 1. Meus irmãos, eu costumo dizer que em um culto de missões, para nós pregadores, existe a princípio dois grandes desafios. O primeiro desafio para nós que somos pregadores no culto de missões é porque falar de missões ou falar acerca da missão é falar acerca daquilo que é óbvio. E falar acerca do que é óbvio e ouvir o óbvio é desafiador. Por exemplo, é como eu chegar aqui para vocês e dizer: irmãos, quando vocês estiverem com fome, por favor comam. Ou quando estiverem com sede, por favor, bebam água. Vocês vão olhar assim e dizer: que novidade, pastor. Então, falar de missões é falar do óbvio. E falar do óbvio é desafiador. Por que falar de missões é falar do óbvio? Porque, irmãos, eu costumo dizer que se você disser que tal igreja é uma igreja missionária, isso é uma redundância. Por quê? Porque se é igreja, é missionária. Ou você dizer determinada igreja não é uma igreja missionária. Por quê? Porque se não é missionária, não é igreja. Então, esse é o desafio, é falar do óbvio. Segundo desafio, é você nadar contra uma correnteza. Por quê? Porque normalmente as pessoas, elas vêm domingo após domingo para a igreja adorar a Deus, mas um dos objetivos é o que Deus tem para mim nesta noite. O que Deus tem para falar ao meu coração. Ou muitas vezes a gente vem para a igreja porque é normal, somos seres humanos, com alguns problemas, com algumas dificuldades, com alguns desafios, e nós gostaríamos tanto que Deus falasse conosco sobre esse nosso problema, essa nossa dificuldade. Então, a vinda parece que ela é focada mais em nós. Mas o culto de missões é um culto onde você vai perceber que não está focado em nós. Porque num culto de missões, nós falamos do desafio de poder servir a Deus, participando e cooperando na sua obra. Então, nesta noite, nós vamos ler dois textos. Romanos capítulo 1 e Romanos capítulo 15. Não sei se seria possível o irmão Neto acender essa luz aqui, essas luzes aqui, para melhorar. Capítulo 1 de Romanos e o capítulo 15. Todos acharam? Tá difícil. Todos acharam? Melhorou. Capítulo 1, versículo 13, até o versículo de número 16. Disse assim o apóstolo Paulo: porque não quero, irmãos, que ignoreis, que muitas vezes me propus ir ter convosco, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os demais gentios.
pois sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vós outros em Roma. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer, primeiro do judeu e também do grego. Capítulo 15 de Romanos, a partir do versículo de número 20. Romanos capítulo 15, a partir do verso 20, diz assim a palavra de Deus: esforçando-me deste modo, por pregar o Evangelho, não onde Cristo já fora anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio. Antes, como está escrito, hão de vê-lo aqueles que não tiveram notícia dele, e compreendê-los os que nada tinham ouvido a seu respeito. Esta foi a razão, porque também muitas vezes me senti impedido de visitar-vos. Mas agora, não tendo já campo de atividade nestas regiões, e desejando há muito visitar-vos, penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha, pois espero que de passagem estarei convosco e que de lá seja por vós encaminhado, depois de haver primeiro desfrutado um pouco a vossa companhia. Verso 28. Tendo, pois, concluído isto, e havendo-lhes consignado esse fruto, passando por vós, irei à Espanha. Vamos orar? Deixe sua Bíblia aberta nesses dois textos, por favor. Pai, nós estamos aqui diante do Senhor nesta noite. Louvamos e bendizemos o nome do Senhor por esta oportunidade, por esse privilégio que temos de, em mais um domingo, poder adorar o Teu nome, Te exaltar, Te engrandecer, glorificar a Ti, porque Tu és merecedor. Obrigado por este culto de forma especial, voltado ou focado no desafio missionário, que o espírito de missões, o espírito que foi derramado sobre a igreja em Pentecostes, com o propósito missionário, para que a igreja se tornasse testemunhas de Jesus, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Que esse Espírito que já habita na igreja, esse Espírito que habita em nós, ele possa abrir os corações, desafiar cada um de nós, para que possamos dar uma resposta positiva ao desafio do Senhor. Nos abençoe nesta noite, nós assim oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, como nós vamos nos concentrar nesses dois textos, esses dois textos não compreendem, ele não abrange tudo o que diz respeito a missões ou a missão. Eu gostaria de começar com algumas informações, com alguns dados, para depois a gente falar sobre o texto propriamente dito. A primeira coisa que nós precisamos entender quando nós trabalhamos essa questão de missões na igreja, é que primeiro e antes de qualquer coisa, a missão, ela não é da igreja. A missão é de Deus. Entender que a missão é de Deus, antes de ser da igreja, é extremamente essencial.
Então eu preciso compreender como cristão que a missão é de Deus e Ele nos dá o privilégio de participarmos e de cooperarmos com Ele no cumprimento de sua missão. Então o que nós chamamos de missão da igreja é um privilégio dado por Deus para que nós participemos e cooperemos com a missão que é dele. Por exemplo, para você entender o que eu estou dizendo, quando foi que a igreja começou a sua missão? Vocês que são crentes e lêem os evangelhos devem lembrar. Quando foi que a igreja começou a sua missão? A partir do momento que Cristo é assunto aos céus e ele, que tinha um grupinho que ele treinou, ele mandou esse grupo ir por todo o mundo. Ali a igreja começou a missão. Antes da igreja começar a sua missão, não havia missão de Deus no mundo? Ou Deus já estava em missão desde Gênesis? É isso que nós precisamos entender. Antes de ser a missão da igreja, a missão ela é de Deus. E nós somos apenas convidados, convocados ao privilégio de participarmos e de cooperarmos na missão que é dele. É a primeira coisa que a gente tem que pontuar aqui. A segunda é que a missão de Deus, ela envolve a restauração de tudo aquilo que foi afetado pelo pecado. Por que é importante pontuar isso? Porque nós restringimos a missão de Deus apenas à salvação de pessoas mediante a pregação do Evangelho. E nem utilizamos mais a palavra pessoa, nós usamos a palavra alma, salvação de almas. Eu quero dizer para vocês que a salvação de pessoas e a salvação de almas é parte da missão de Deus, mas não é toda a missão de Deus. Porque a missão de Deus envolve a restauração de tudo aquilo que foi afetado pelo pecado lá em Gênesis capítulo 3. E não foi só o homem que foi afetado pelo pecado, toda a criação foi afetada. Por isso que Deus diz para Adão: porque deste ouvidos a voz da tua mulher, maldita é a terra por tua causa. E Paulo chega a dizer na carta aos Romanos, no capítulo 8, que essa criação, ela está sujeita ao cativeiro da corrupção. E essa criação, ela aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Então, quando Cristo morre na cruz, Ele não morre apenas para salvar indivíduos, Ele morre para a restauração de toda a criação que foi afetada pelo pecado. Por isso que Apocalipse termina dizendo o quê? Eis que eu vejo novo céu e nova terra. Por que teve que ser novo céu e nova terra? Porque a primeira foi atingida pelo pecado. E a missão de Deus envolve toda a restauração da criação. Essa é a segunda coisa. A terceira, que nós precisamos entender, é que o alvo supremo e a meta final da missão, irmãos, é a glória de Deus. Por que é importante pontuar isso? É que nós temos a tendência de pensar e de imaginar que a meta final da salvação, da missão, é a salvação de pessoas. Não é. A salvação de pessoas não é a meta final da missão. A meta final da missão é que Deus seja adorado e glorificado aqui e por toda a eternidade. Por exemplo, quando tudo aqui terminar, haverá pregação para que almas sejam salvas? Não. Mas a adoração a Deus, ela vai permanecer e continuar por toda a eternidade.
Ou seja, a meta final e o alvo supremo da missão não é a salvação de almas, mas é a glória de Deus. De sorte que a adoração a Deus precisa ser um motivo legítimo para fazermos missões. Então eu queria pontuar estas coisas para dizer para os irmãos, onde é que Deus quer chegar? Ele quer chegar naquilo que está escrito lá em Apocalipse, capítulo 1, capítulo 21, versículo 3. Lá em Apocalipse, capítulo 21, versículo 3, está escrito: então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povo de Deus e Deus mesmo estará com eles. Onde é que Deus quer chegar? Deus quer chegar no final e ver que Ele criou, que Ele formou um povo para si mesmo, um povo para a glória dEle. Essa é a meta final. Mas, meus queridos, nesse texto que nós lemos aqui, por favor, pegue aí Romanos. Quando o apóstolo Paulo escreveu essa carta para as igrejas de Roma, ele nunca havia estado antes em Roma. Quando Paulo escreve essa carta, já existiam igrejas na cidade de Roma, mas nenhum dos apóstolos, inclusive ele, havia estado lá antes. Então, para que ele escreveu essa carta? Ele escreveu essa carta para preparar as igrejas de Roma para a visita que ele faria a essas igrejas, e essas igrejas deveriam apoiá-lo para que ele pudesse chegar aonde? Nós lemos, chegar na Espanha. Meus irmãos, preste atenção nisso aqui. Quando Paulo escreveu essa carta, ele já havia plantado igrejas, ele já havia evangelizado e estabelecido comunidades cristãs em 4 províncias romanas. Ele já tinha plantado igrejas na Galácia, na Macedônia, na Acaia e na Ásia. Já tinha passado aqui pelo menos de 3 a 4 décadas de evangelização e plantação de igreja. Um homem que tinha plantado igrejas em 4 províncias, ele está agora escrevendo uma carta para dizer: olha, eu quero visitar vocês, mas a visita a vocês não tem um fim em si mesmo. Eu quero o apoio de vocês para chegar aonde? Eu quero o apoio de vocês para eu chegar na Espanha. Então, irmãos, eu queria que nós perguntássemos nesta noite: o que era que motivava o apóstolo Paulo? O que era que impulsionava o apóstolo Paulo a querer ir sempre mais além, proclamando o evangelho de Cristo e plantando novas igrejas? Se você olhar para o capítulo 1, versículo de número 15, por favor, dê uma olhada. O apóstolo Paulo vai dizer para os irmãos de Roma: quanto está em mim, eu estou pronto. Pronto para quê? Para anunciar o evangelho também a vós outros em Roma. Ou seja, o que motivava e o que impulsionava o apóstolo Paulo a estar sempre pronto, disposto, disponível para pregar e anunciar o evangelho? O que o motivava? Então, nesta noite, eu queria que nós pudéssemos pensar um pouco nesse texto sobre os motivos legítimos que nos impulsionam ao cumprimento da missão. Veja, os motivos legítimos. Por que eu quero enfatizar isso? Porque existem pessoas que fazem missões pelos motivos ilegítimos. Tem, pastor? Tem. Eu não vou dizer agora, mas eu só lhe dou uma dica. Leia o capítulo 1 de Filipenses em casa, e você vai ver pessoas fazendo missões pelos motivos errados. Mas quais são os motivos legítimos que nos impulsionam ao cumprimento da missão? Capítulo 1, versículo 14.
Paulo escreve dizendo: pois eu sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. O primeiro motivo legítimo que nós temos nesse texto é um profundo sentimento de dívida. Então Paulo escreve para as igrejas de Roma, e a primeira coisa que ele vai dizer é: eu sou devedor. Paulo cultivava no seu coração, irmãos, um profundo sentimento de dívida para com os homens. Um profundo sentimento de dívida para com os perdidos, para com o mundo, para com os pagãos, para com os gentios. Ele tinha um profundo sentimento de dívida. E impulsionado por esse sentimento de dívida, ele planejava, ele viajava, ele evangelizava, ele plantava a igreja, ele queria ir sempre mais além. Ele sentia o peso da sua obrigação dada por Deus de proclamar o evangelho de Cristo crucificado, morto e ressuscitado. Qual era a consciência que ele tinha quando ele escreveu para a igreja dos Coríntios? Ele disse: se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar. Por quê? Porque sobre mim pesa essa obrigação. Porque ai de mim, se não anunciar o evangelho. Sabe o que é isso? Ele tinha consciência do peso da obrigação que repousava sobre ele. Ele sabia: eu sou devedor. Mas espera aí, o que é que Paulo devia? Há um autor chamado John Stott, que ele vai dizer que há duas maneiras de você adquirir uma dívida. Básicas, né? Tem muitas, mas duas maneiras básicas. Quando você empresta dinheiro de alguém, e quando alguém lhe dá um dinheiro para entregar para outra pessoa. Então, se eu chegar para você e pegar R$100 emprestado, eu sou devedor a você. Mas se você chegar para mim e disser: entrega esses R$100 para tal pessoa, enquanto eu não entregar os R$100 para aquela pessoa, eu sou devedor àquela pessoa. A pergunta é: Paulo pegou alguma coisa emprestado dos romanos? Paulo pegou alguma coisa emprestado dos gregos? Paulo pegou alguma coisa emprestado dos judeus? Jamais. Paulo não pegou nada emprestado. Mas por que ele se sentia um devedor? Porque Jesus Cristo lhe havia confiado o evangelho da graça de Deus, para que ele pudesse proclamar para as pessoas. Como Cristo lhe confiou o evangelho, ele agora havia se tornado devedor ao mundo perdido. Meus irmãos, deixa eu lhe dizer aqui uma coisa, você que acha que chegou e quitou todas as suas dívidas. Eu quero lhe dizer que todos nós que aqui estamos, que um dia fomos alcançados pelo evangelho de Cristo, todos nós somos devedores. Por que todos nós somos devedores? Porque o Senhor Jesus confiou o evangelho para proclamarmos ao mundo. Antes de voltar para o céu, quando ele ressuscitou, ele chegou para os seus discípulos, ele soprou o Espírito, ele disse: paz seja convosco, e acrescentou: assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Então ele repassou para mim e para você um evangelho que eu me tornei agora devedor às pessoas que não o conhecem. Então deixa eu te ajudar. Sabe aquele vizinho chato, que você não gosta dele? Você deve a ele. Sabe aquele colega da tua escola e da tua faculdade que pega no teu pé porque você é crente? Você deve a ele. Imagina aquele cara lá do trabalho que quer o seu mal, que faz de tudo para puxar o teu tapete. Você deve a ele.
Imagine aquela pessoa que é da tua família, que faz pressão porque você é crente, é chato com você porque você é crente. Eu quero lhe dizer que você deve a ele, porque nós somos devedores a qualquer pessoa que ainda não foi alcançado pelo Evangelho de Cristo. Meus queridos irmãos, nós precisamos ter isso em nossa mente. Sobre nós pesa essa obrigação. E nós precisamos cultivar em nossos corações um sentimento de dívida para com o mundo. Esse é um motivo legítimo para cumprirmos a missão. Mas o segundo motivo, ainda no verso 14, Paulo diz que é devedor a quem? Ele diz: eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Então, ele não apenas tinha um profundo sentimento de dívida, mas ele tinha uma profunda consciência da abrangência da sua missão. Ele devia a quem? É interessante você observar o verso 16, o finalzinho do verso 16, e lembrar que o apóstolo Paulo era judeu. E como judeu, ele entendia, irmãos, que os judeus tinham prioridade no plano salvífico de Deus. Você olhou o verso 16, onde ele fala que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Como é que ele finaliza? Primeiro do judeu e depois do grego. O que Paulo está dizendo? No plano salvífico de Deus, os judeus têm prioridade. O evangelho, que é poder para a salvação, é poder para a salvação primeiro do judeu. Prioridade. Quando você lê o livro de Atos dos Apóstolos, Paulo pregando o evangelho em várias cidades, você que já leu vai lembrar, qual era a primeira coisa que Paulo fazia quando ele chegava numa cidade para pregar o evangelho? Ele procurava o quê? Sinagoga. Por quê? Porque o evangelho é poder de Deus para a salvação primeiro do judeu. A prioridade é deles. Mas Paulo entendia, irmãos, que a prioridade era dos judeus, mas nunca a exclusividade. Porque o evangelho era primeiro para o judeu, mas também era para aquele que não era judeu. O evangelho é primeiramente para judeus, mas não exclusivamente. E o apóstolo Paulo compreendeu isso com maior clareza, com maior abrangência, a questão da dimensão da nossa dívida. Então vamos pensar aqui. Ele disse: eu sou devedor a quem? A gregos e a bárbaros. Quando Paulo escreveu no primeiro século, quem eram os bárbaros? Os professores de história aqui devem lembrar de alguns desses. Tinha godos, tinha visigodos, tinha um bocado deles aí, que eram povos que viviam à margem, ao derredor do Império Romano, e que nunca tinham sofrido a influência nem política, nem linguística, nem cultural dos gregos, nem dos romanos. Então, quando Paulo diz: eu sou devedor a gregos, ele está dizendo: eu sou devedor a todos os povos que estão debaixo da influência da cultura e da língua grega, mas eu também sou devedor a outros povos que não estão debaixo da influência nem da língua, nem da cultura grega. Eu devo a todos os povos, a todas as etnias, a todas as tribos e a todas as nações. Entender a visão, entender a abrangência dessa visão. Mas mais do que isso, quando ele disse: eu sou devedor tanto a gregos quanto a bárbaros, você sabe dizer por que os bárbaros foram chamados de bárbaros? Você vai dizer: pastor, porque eles eram selvagens. Errado. Se for na prova do Enem, você tirou 0. Os bárbaros não eram bárbaros ou não foram chamados de bárbaros porque eram selvagens. O nome bárbaros tem a ver com linguística.
Qual era a língua que predominava no período do Novo Testamento? Grego. Os bárbaros não falavam o grego. E sabe qual era o som que chegava aos ouvidos dos gregos e dos romanos na língua deles? Para eles, eram sons ininteligíveis que apenas parecia com algo assim. Bar, bar, bar. Não tinha sentido. Por essa razão, eles passaram a chamá-los de barbarói, que para nós foi traduzido como bárbaros. Então, quando Paulo diz que é devedor tanto a gregos quanto a bárbaros, ele está dizendo: eu sou devedor, e a nossa dívida abrange todas as línguas da terra onde o evangelho ainda não foi proclamado. E aqui vai uma notícia, talvez você não vai gostar muito dela. Quantos de vocês sabem a quantidade de línguas que é falada no Brasil? A maioria não vai saber. Então, eu só vou lhe adiantar que no nosso país são faladas mais de 100 línguas. Dessas mais de 100 línguas, apenas 5 Bíblias completas, 6 com a Bíblia em português, 36 Novos Testamentos. E as outras línguas, pastor? Não tem nem sequer João 3,16 traduzido. São faladas no mundo mais de 6.000 línguas, quase 7.000. E nem 50% das línguas do mundo tem a palavra de Deus traduzida. E nós estamos aqui cantando Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Ora, ele disse: e este evangelho do reino será pregado em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. O fim só virá quando o evangelho do reino for pregado a todos os grupos étnicos, linguísticos e culturais do mundo. Irmãos, enquanto nós estamos aqui aguardando a segunda vinda de Cristo, existem povos dentro do nosso país que não sabem nem que ele veio a primeira. Enquanto nós estamos aguardando o Rei poderoso vindo nas nuvens, existem povos que não sabem nem que ele veio como servo sofredor e morreu numa cruz. E nós estamos aguardando a segunda vinda. Então Paulo olha e diz: eu tenho uma dívida, e ela é muito abrangente, ela inclui todas as línguas. Mas mais do que isso, dá uma olhada no verso 14. Eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Faça uma equiparação: gregos, sábios; bárbaros, ignorantes. Então Paulo está dizendo que a dívida dele é uma dívida que abrange todas as classes e todos os grupos sociais, sábios e ignorantes, cultos e incultos, doutores e analfabetos. Então Paulo está querendo deixar claro para nós que a nossa missão é muito mais abrangente do que aquilo que nós imaginamos. Quando você vê a prática missionária de Paulo, capítulo 14 de Atos, não precisa abrir, você vai ver Paulo pregando para pagãos incultos, nas cidades de Listra e de Derbe, na região da Licaônica. Mas no capítulo 17, você vê Paulo pregando para filósofos estoicos e epicureus, na cidade de Atenas. Então ele tinha uma dívida com quem? Com sábios e com ignorantes. Quando você olha para a igreja de Filipos, no capítulo 16 de Atos dos Apóstolos, a igreja de Filipos começa com 3 membros fundadores. Alguém lembra quais foram esses 3 membros fundadores? O primeiro que se converteu, na verdade, foi a primeira. Foi uma mulher chamada Lídia. E ela era vendedora de púrpura, ou seja, ela era uma microempresária. Segunda convertida da igreja, membro fundador, uma escrava que tinha um espírito de adivinhação. Paulo repreende o espírito sai e ela para de adivinhar.
Então veja, a primeira era uma microempresária e a segunda, uma escrava. E o terceiro? O terceiro era um carcereiro. E na cultura da época, normalmente Roma dava a função de carcereiro para o que nós chamaríamos hoje de uma espécie de militar da reserva. Porque não tem militar aposentado até onde eu ouvi falar. Não sei se é verdade isso, mas diz que militar vai para a reserva. Então o que é que ele fazia? O cara prestou um grande serviço ao Império Romano no exército, era dado para ele em alguns momentos cargo como esse, carcereiro. Então vamos lá, quais foram os membros fundadores? Uma microempresária da classe média alta. Uma escrava, não era da classe baixa não, era da classe baixíssima. E um carcereiro, que seria hoje classe média. Tudo na mesma igreja. Eu sou devedor, tanto a sábios como a ignorantes. Meus irmãos, eu queria que você saísse daqui com isso na sua mente e no seu coração. Nós somos devedores. Você que está sentado aí, você é devedor. A quem? Eu vou fazer uma listinha pequena. Aos povos indígenas brasileiros. Nós somos devedores aos grupos quilombolas, que são descendentes de escravos que formaram comunidades e que vivem hoje a sua cultura em várias partes do nosso país. Nós somos devedores aos povos ciganos, que muitas vezes estão bem aqui ao nosso redor, aqui no Nordeste. Nós somos devedores aos povos sertanejos espalhados em tudo que é interiorzinho por aí. Nós somos devedores aos grupos e subgrupos, povos e culturas que vivem naquele grande continente chamado África. Nós somos devedores aos povos que vivem isolados nas ilhas dos oceanos. Nós somos devedores a todos esses que ainda não ouviram o Evangelho de Cristo. Mas não só isso, nós somos devedores aos ricos desse país. Nós somos devedores aos pobres desta nação. Nós somos devedores aos doutores, aos homens cultos que vivem nas áreas acadêmicas desta nação. Nós somos devedores às pessoas analfabetas que não sabem nem sequer escrever a primeira letra do seu nome. Nós somos devedores aos grandes empresários desta nação que ainda não conhecem Jesus Cristo de Nazaré. Nós somos devedores àqueles que vivem debaixo das pontes e dos viadutos que ainda não ouviram o Evangelho de Jesus. A nossa dívida, ela é muito maior e muito mais abrangente do que se imagina. Então nesta noite, nós não podemos sair daqui sem dar a Deus alguma resposta para o pagamento dessa dívida. Mas em terceiro lugar, olha o verso 16. Nós vimos que o apóstolo Paulo, ele nutria, ele cultivava o profundo sentimento de dívida. Depois uma profunda consciência da abrangência da missão. Mas em terceiro lugar, o que impulsionava Paulo a ir sempre mais longe, sabe o que era? O que está no verso 16. Como é que ele começa dizendo o verso 16? Pois. Por quê? Você tem que voltar para o 15. No 15 ele vai dizer: eu estou pronto para ir pregar o Evangelho para vocês que estão aonde? Em Roma. E quem era Roma no primeiro século? Roma era a capital do mundo. Roma era a capital do maior império. E Paulo disse: eu estou pronto para ir aí, na capital do império, e pregar o Evangelho. Por que eu estou pronto? Porque eu tenho uma convicção. Qual era a convicção? De que o Evangelho é o único poder capaz de salvar o homem. Paulo sabia
que tanto os gregos cultos como os bárbaros incultos, todos eles só poderiam ser salvos se fossem impactados pelo poder do Evangelho. Paulo sabia que tanto os homens ricos do mundo como os mais pobres do mundo só poderiam alcançar a sua salvação se fossem impactados pelo Evangelho da cruz. Sabe por quê, irmãos? Existem neste mundo basicamente duas coisas que nivelam todas as raças e todas as classes. A primeira você já sabe. Qual é? A morte. Ela nivela todos. Não importa qual seja a sua raça, vai morrer. Não importa qual seja a língua que você fala, vai morrer. Não importa qual seja o seu grande patrimônio ou o seu patrimônio zerado, a ausência de patrimônio, vai morrer. A morte nivela a todos. Mas tem uma outra coisa que aconteceu e que também nivela a todos. A cruz do Calvário. Na cruz do Calvário, todos os homens são nivelados. Paulo disse: porque não há judeu nem grego, circuncisão nem incircuncisão, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher, porque todos são um em Cristo Jesus. A cruz do Calvário nivela a todos. Por isso que Paulo, ao escrever, ele diz: eu estou pronto para ir para Roma e eu vou pregar o Evangelho aí, porque eu não me envergonho desse Evangelho, porque é o único poder capaz de salvar o homem. Irmãos, o cerne do Evangelho é a cruz de Cristo. Os pregadores podem pregar tudo o que eles quiserem, mas se não chegar na cruz, não chegou no cerne. A parte central, aquilo que não pode faltar no Evangelho, é a obra de Cristo na cruz. Vocês devem lembrar da carta de Paulo aos Coríntios. Os coríntios eram gregos. E no capítulo 1 da carta aos Coríntios, Paulo vai dizer que lá na cidade de Corinto tinha duas demandas. Quais eram as duas demandas? Os gregos pediam o quê? Sabedoria. E os judeus pediam o quê? Sinais. Paulo disse: eu fui aí pregar em Corinto, cidade grega. E os gregos, metidos a intelectuais, metidos a sábios, e realmente foi o berço da filosofia, a Grécia. Ele disse: eles querem sabedoria, eles querem boa retórica, eles querem saber de filosofia. E os judeus? Não, os judeus não querem saber de retórica. Os judeus querem saber de milagres. Eles querem saber de 10 pragas, eles querem saber de mar vermelho abrindo, eles querem saber de maná descendo do céu, eles querem saber de água jorrando da rocha, eles querem sinais. Mas ele disse: mas quando eu cheguei aí, eu tomei uma decisão. Alguém lembra qual foi a decisão que ele tomou? Ele disse: a minha decisão foi pregar o Cristo e o Cristo crucificado. Por que Paulo toma essa decisão? Porque, irmãos, é o Evangelho da cruz o único poder capaz de salvar o homem. Eu vou repetir isso aqui. Não é o Evangelho do sucesso pregado hoje. Não é o Evangelho legalista que impõe um fardo pesado sobre as pessoas. Não é o Evangelho da graça barata, nem da graça prostituída, que libera para você fazer o que quiser. Também não é o Evangelho da autoajuda, que está fazendo o maior sucesso através dos coaching cristãos. Não é o Evangelho místico dos objetos consagrados.
Não é o evangelho socialista travestido de amor e cuidado para com o pobre. O único evangelho capaz de salvar o pecador é o evangelho que anuncia a obra de Cristo na cruz do Calvário. Porque foi na cruz do Calvário que Ele pagou a nossa dívida, que Ele removeu a nossa culpa, que Ele perdoou os nossos pecados, que Ele desfez a inimizade e que Ele nos religou com o nosso Criador. Foi na cruz do Calvário. Por isso, meus queridos, que Paulo, ele ia sempre mais longe. Por quê? Porque ele sabia o único povo que vai ter a mensagem capaz de salvar é a igreja, porque o evangelho foi confiado à igreja para que ela pudesse proclamar aos demais. Então, meus queridos, nesta noite, neste culto de missões, se nós quisermos ir mais além e sempre mais longe, primeira coisa, cultivar um profundo sentimento de dívida. Nós somos devedores. Segunda coisa, ter a consciência da abrangência da nossa dívida, a abrangência da nossa missão, todos os povos, todas as línguas, todas as classes sociais. E ter a consciência que o único poder capaz de salvar o homem é o evangelho de Cristo. Então eu queria concluir pedindo para você olhar o capítulo 15. E a gente conclui com o versículo de número 20. Um outro motivo legítimo, e essa é a conclusão, está no verso 20. Paulo diz: esforçando-me deste modo, por pregar o evangelho, aonde? Não onde Cristo já fora anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio. Por que Paulo ia sempre mais longe? Sentimento de dívida, convicção da abrangência da sua missão, certeza de que o evangelho é o único poder capaz de salvar o homem. Mas Paulo ia sempre mais longe porque ele tinha uma filosofia missionária pioneira. Qual era a filosofia missionária de Paulo? Eu vou levar o evangelho. Qual era o critério? Onde Cristo não fora anunciado. Então ele terminava um trabalho aqui, plantava a igreja, estabelecia a liderança. Qual era o próximo passo? Vamos dar uma verificada aqui onde o evangelho ainda não chegou. E nós vamos lá. Meus irmãos, onde fica o nosso campo missionário? Paulo deixou claro. Sabe onde é o nosso campo missionário? O nosso campo missionário é todo e qualquer lugar onde Cristo ainda não foi anunciado. Mas o que é que está acontecendo em nossos dias? Há uma grande concentração de igrejas, um grande investimento de recursos financeiros e recursos humanos em lugares onde o evangelho já foi anunciado. Igrejas em grandes cidades disputam membros de outras igrejas, disputam metros quadrados nos bairros, estão amontoados, enquanto povoados aqui no sertão, enquanto povos indígenas, enquanto comunidades quilombolas, enquanto povos fora do nosso país nunca ouviu falar de Jesus Cristo de Nazaré. Então, quando Paulo ia escolher um campo, a sua filosofia era onde Cristo ainda não foi anunciado. Onde está o nosso campo missionário e onde é? Todo e qualquer lugar onde não há adorador de Cristo. Todo e qualquer lugar onde não há seguidor do Mestre. Todo e qualquer lugar onde Deus ainda não é conhecido nem adorado, lá será o nosso campo missionário. Todo e qualquer lugar onde não há uma igreja plantada, lá é o nosso campo missionário.
todo e qualquer lugar onde o senhorio de Cristo ainda não é reconhecido pelas pessoas e não há obediência ao Cristo, lá é o nosso campo missionário. Todo e qualquer lugar onde o Evangelho ainda não foi proclamado. Meus irmãos, aos 23 anos de idade, chegando assim nos 24, Deus me desafiou quando eu ainda estava no Betel Brasileiro, aluno, seminarista, quando eu ouvi o desafio das línguas que ainda não tinha a Bíblia traduzida. E eu lembro muito bem daquela manhã de sábado, onde eu ouvi falar de tantas línguas no mundo, onde não tinha um versículo sequer da palavra de Deus. Eu estava chegando nos 24 anos de idade, terminando o seminário teológico. E naquela manhã, num apelo missionário, eu disse para Deus: Deus, eu quero que o Senhor use a minha vida para traduzir a Bíblia para pelo menos uma língua no mundo. Eu tinha quase 24 anos. Quando eu vim para cá em dezembro de 1994, ser pastor auxiliar do pastor José Ferreira Júnior, que era pastor nesta igreja, eu disse para ele e para a liderança: só vou ficar aqui um ano, porque eu quero me preparar para ser um tradutor da Bíblia. E fiquei aqui todo o ano de 95. Janeiro de 96, fui para Brasília para uma missão chamada Missão Além. E ali eu fiz um curso de linguística e missiologia para preparar-me para ser um tradutor da Bíblia. Finalizando o curso, um líder indígena que estava lá, do Amazonas, chegou para a direção da missão e disse: eu gostaria de levar um missionário desses para ir lá para a minha aldeia. E eu fui. No dia 26 de dezembro de 1996, eu coloquei os meus pés em São Gabriel da Cachoeira, no noroeste do Amazonas, fronteira com a Colômbia e a Venezuela. Entrei na selva, 100 quilômetros na selva amazônica. No dia 28 de dezembro de 96, eu estava com os pés na comunidade indígena chamada Comunidade Indígena Balaio, que ficava dentro do Parque Nacional do Pico da Neblina. Ali eu construí a minha casa. De lá voltei, casei com uma jovem desta igreja, a minha esposa hoje, e retornamos para lá em agosto de 1997. E só saímos de lá em dezembro de 2009. E Deus me deu o privilégio de ver um povo nesse país receber todo o Novo Testamento traduzido na sua língua e deixar trabalhos estabelecidos em pelo menos 2 aldeias. Irmãos, isso não é porque eu sou melhor do que ninguém. É simplesmente porque Deus tinha um plano, Deus tinha um propósito, e eu dei ouvidos ao desafio que Ele lançou diante de mim. A pergunta nesta noite é: o que você vai fazer com os desafios que Deus tem colocado diante de você? Eu vou apresentar para você, para a gente orar, 4 maneiras que você tem de fazer alguma coisa para que esse evangelho chegue. Primeiro, coloque-se à disposição e diga: Deus, eu estou aqui e eu quero ir. Segundo, nunca se esqueça de interceder, clamar e orar pela obra missionária e pela salvação das nações. Quero dizer que a intercessão não substitui o ir. Terceiro, contribua, invista com o patrimônio, com aquilo que Deus tem colocado em suas mãos, para enviar cada vez mais missionários para o mundo. E quarto, se você não quer ir, se você não quer ser o intercessor, e você não quer contribuir, quarta coisa, não atrapalhe quem quer ir. Se você fizer isso, já estará
contribuindo muito para que o Cristo se torne conhecido entre as nações da terra.